né? 34 anos de jornalismo, desde muito antes da urna eletrônica. Acompanhei na época da apuração de papel, né? As apurações demoravam às vezes 30 dias e era muito intenso o trabalho da cobertura jornalística. Eu vi muita coisa acontecer. Acompanhei também, assim como o Brasil inteiro, os últimos anos, aí, as últimas eleições, as jornadas de 2013, que foram trazendo um pouco mais de consciência, depois todo o processo do impeachment da Dilma, a eleição de Bolsonaro em 2018, tudo que aconteceu nos 4 anos do governo dele. Eu via o nível de mentiras para tentar até desumanizar pessoas, não é nem descaracterizar ou fazer a opinião pública ter uma visão um pouco diferente, ter algumas dúvidas em relação ao caráter das pessoas. É desumanizar mesmo, é tentar fazer que a opinião pública ache que aquela pessoa não é sequer humana, sequer digna de ser considerada como um possível eleito, né? E estão tentando fazer isso comigo agora. Então eles tentam dizer que eu fui durante 34 anos uma jornalista charlatã, que eu estou mentindo em relação a prêmios que eu recebi ao longo da carreira, a investigações intensas das quais eu participei. Eu nunca disse que fui eu que fiz, mas eu participei de investigações intensas que mexeram com a política aqui do Paraná, que mexeram com muitos poderosos que estão por trás, aliás, dessa campanha agora também, de novo. Então, eles ficam num processo de tanta calúnia, só que o eleitorado, especialmente o de Curitiba, me acompanha desde 1990, quando eu estava no 3º ano da faculdade e comecei minha carreira de repórter de TV na época. E foram muitos anos ouvindo as pessoas em suas principais demandas por serviço público que não funcionava em várias gestões. Então, o jornalista ele é meio porta-voz da sociedade, né? O eleitorado me conhece da época em que eu comecei na carreira. Acompanhou e viu a forma como eu lido com os problemas que afligem as pessoas. E o tanto que eu cobrei dos vários gestores e também do pessoal do legislativo, seja vereador, seja deputado estadual, para que aprovassem leis ou exigissem como os fiscais de quem está no gerenciamento da cidade ou do estado, que aqueles serviços públicos fossem prestados com qualidade, né, de forma que atendessem a população. Então, não adianta eles me caluniarem. A população nem me conhece pessoalmente, mas me abraça e me defende. E foi esse o grande fenômeno que eles não conseguiram avaliar no primeiro turno. Havia um desejo intenso de mudança por conta desses vários episódios que eu citei aí, desde as jornadas de junho de 2013, que se intensificaram com a descondenação do Lula, a destruição da Lava Jato, a volta dele ao poder e o 8 de janeiro, aquele episódio lamentável em que a ditadura se instalou no Brasil, a vingança, né, o projeto de vingança, de perseguição, e isso está atingindo os candidatos de direita nessa eleição municipal, porque eles tentam colocar na gente uma pecha de golpista, de terrorista, porque nós defendemos que seja feita a investigação correta e que os vândalos sejam criminalizados conforme o que diz a lei. Porque nem quem vandalizou, de fato, não aquelas pessoas que foram presas e acusadas, mas os vândalos, de fato, que nunca foram procurados, que estão aí soltinhos, sabe-se lá com proteção de quem, né? Mas mesmo os vândalos, eles cometeram crime de vandalismo, assim como o PT cometeu tantas vezes em vários prédios públicos de Brasília, inclusive, assim como o MST cometeu em prédios públicos, além das propriedades privadas que eles invadem. E eu, como jornalista, acompanhei isso a carreira inteira, e quem me seguia acompanhou isso, vendo a Cristina jornalista denunciando tudo isso. E agora cobrando que os punidos que sejam aqueles que de fato cometeram algum crime, e conforme o crime que cometeram e na instância correta. Então, quando eles vêm dizer que eu sou golpista, que eu sou terrorista, que eu sou charlatã, que eu sou... cada vez mais eles atiçam uma raiva, uma revolta, uma repulsa a eles no eleitorado. Então tem gente de esquerda vindo comigo, tem gente de extrema esquerda dizendo se é para votar em dois que estão aí no páreo, que em tese não se alinham ideologicamente comigo, porque eu sou de direita, nunca me posicionei em outro espectro político, e não tenho problema nenhum em me posicionar defendendo os valores que eu defendo. Aí uma pessoa de esquerda olha para isso e diz, não são os meus valores, mas é uma pessoa que pelo menos está se colocando de forma honesta, enquanto o outro lado só calunia o tempo todo. Então é tão desonesta a outra campanha que o pessoal da esquerda está vindo comigo. Então inventaram mentiras que eu ia aumentar a passagem de ônibus, eu nunca disse isso. Ela é escancarada. Agora, quando ela vem em forma de meio dissimulada, em forma de notícia, e olha o que a imprensa está dizendo a respeito da candidata Cristina Grêmio, olha o que a imprensa está dizendo que ela vai fazer, ele planta uma calúnia. Estou falando do candidato adversário, tá? Centrão Fisiológico PSD.
Ele planta uma calúnia num debate. Ele diz que leu na página 45 do meu plano de governo, e já deixo o convite para você que está me ouvindo acessar cristinagremio.com.br. Meu plano de governo está lá, ele foi escrito para ser lido, as pessoas estão lendo, estão encantadas, porque ele foi desenhado por 200 voluntários, pessoas de todos os níveis e que são usuários dos serviços públicos ou que estão dentro do serviço público prestando um serviço que tem gargalos, e me ajudaram a entender os problemas. É um plano de governo que foi escrito para ser lido e foi para ser realizado, não ideias mirabolantes que nunca foram colocadas em prática e que são apenas utopias, sonhos ali que não vão ser realizados. O candidato adversário, num debate, disse que na página 45 do meu plano de governo eu afirmava que iria praticar a tarifa de ônibus por quilômetro rodado, o que poderia significar pagar muito para quem morasse mais longe do trabalho. Essa foi a acusação no debate eleitoral. E eu rebati essa mentira ao vivo, foi o primeiro debate eleitoral de televisão no segundo turno. Eu rebati ao vivo, só que no dia seguinte estava na imprensa inteira, não assim, Cristina Grêmio vai aumentar a passagem de ônibus. A passagem de ônibus, se Cristina Grêmio for eleita, vai custar R$28, R$45, R$57. Aí vieram todo tipo de cálculo. Sabe-se lá como que eles calcularam isso? Eu nunca falei que ia aumentar. Não vai aumentar. Atenção, eleitor curitibano. A passagem de ônibus vai reduzir. Essa é a proposta que está lá no plano de governo como um possível estudo, porque já existe pelo mundo inteiro iniciativas bem-sucedidas de cobrar por quilômetro rodado. Mas o que eu estou falando em relação a Curitiba? Aqui agora é compromisso com você. Se você mora na Vila Lambari, no Campo de Santana, e precisa ir para um atendimento público de saúde, você é obrigado a ir até o Tatuquara, que é o bairro vizinho, porque na sua região não tem posto de saúde, certo? Você pega o ônibus e paga esses abusivos R$6 que a gestão Greca Pimentel cobra de todo mundo. É a passagem mais cara do país.